Oi, hoje eu vou falar sobre um add-on que pode ser utilizado para você tentar aprender melhor a sua rotação em World of Warcraft, e esse add-on é o Rekili. Eu vou mostrar como que eu configuro ele. Na verdade eu não mexo muito em configuração, mas eu vou explicar exatamente como que funciona isso daqui e por que é útil você utilizar isso caso você esteja com dificuldade para poder aprender a sua rotação. A primeira coisa para entender é como é que funcionam as rotações de WoW. No caso do Warcraft, a rotação ela acaba sendo definida por um meio de simulações. Então algumas pessoas fazem os cálculos, pessoas muito mais espertas do que eu, fazem cálculos de qual que seria a habilidade mais eficiente e essas habilidades acabam sendo rodadas em uma simulação. Geralmente você encontra esse tipo de simulação pelo Raidbots ou pelo Simulation Craft. Essencialmente é a mesma coisa. E eles definem uma ordem de prioridade de habilidades, né? Onde cada uma das habilidades tem que ser usada em sequência, ou, dependendo da situação, dá uma prioridade justamente para uma habilidade, e assim você consegue dar a maior quantidade de dano possível naquela situação. Uma coisa que é importante lembrar, essas simulações elas não são exatas, elas não são perfeitas, mas é bem próximo de alguma coisa que você deve esperar do seu personagem com um desempenho máximo. O que eu quero dizer com isso é que situações onde você precisa de movimentação, onde você vai precisar cumprir algum objetivo dentro de alguma arena de combate de raid ou de dungeon, tudo isso daqui ele não leva tanto em consideração, mas ainda assim, num momento onde você pode ficar parado e simplesmente fazendo a rotação do seu personagem, isso daqui é uma boa base para você fazer. Onde que entra o Rekili? O Rekili o que ele faz? Ele pega cada uma dessas simulações que foi feita, então por esses dois sites, por exemplo, Simulation Craft e Raidbots, e ele coloca em um add-on uma forma de mostrar quais são as habilidades que você precisa usar, a sequência delas, para poder fazer o seu dano ser o mais eficiente possível naquela período de tempo que você está tentando conseguir. Então, como é que vai funcionar o Rekili aqui? Rekili são esses três botões que estão aqui na frente. Por base, quando você baixar o Rekili, eu vou deixar na descrição o link para vocês, ele vai vir desativado. Normalmente você pode clicar aqui e clicar em Enable. Você vai deixar ele ativado e você pode arrastar ele para a posição onde você quiser. Eu geralmente deixo aqui perto do meu personagem para ficar de olho. Como funciona isso daqui? A partir do momento que você baixar o Rekili, ele já está pronto para você usar. Ele vai identificar a classe e a especialização que você está usando e ele vai mostrar qual que seria a ordem de habilidades para você usar. O que é muito bom disso daqui? Ele vai mostrar inclusive o atalho que você deixou para sua habilidade. Então, por exemplo, aqui está mostrando a minha ira e está esse número 2 aqui porque é o atalho que eu uso para ira. Mesma coisa quando está mostrando para mim o fogo estelar, o número 3 mostrando qual o atalho dele. Conforme você for usando essas habilidades, por exemplo, aqui está falando para usar 2 iras e um fogo estelar. A partir do momento que você usar a primeira ira, essa segunda vai vir para a esquerda e vai aparecer uma outra habilidade aqui, ocupando o terceiro slot de sequência que você teria que usar. Eu vou mostrar então para vocês como funciona isso daqui rapidamente. Vocês vão entender, é bem simples de você prestar atenção como que isso daqui vai funcionar. Então, deixa eu ver se eu encontro o inimigo, serve esse daqui. Então aqui o que ele está me falando para usar, 2 iras e um fogo estelar, e eu vou explicar para vocês o porquê que ele está falando isso daqui. Então, a partir do momento que eu usar a primeira, vocês podem ver que já apareceu uma outra aqui. Isso daqui é uma outra Wiki-Aura, eu vou até desativar ela para ficar mais fácil para vocês verem. Vamos só matar isso daqui e desativar essa Wiki-Aura para não atrapalhar no Rekili. Vejamos. Essa Wiki-Aura, muito bem. Muito bem? Não foi. Agora sim. Voltando então. Aqui já deu um inimigo. Eu vou usar então uma ira. Ele vai pedir para usar a segunda. Usar Fúria Estelar. E você pode ver que ele começa com uma rotação que é mais ou menos básica, no caso aqui, para um druida de equilíbrio. O que vocês podem perceber com isso daqui? Tem alguns momentos que uma habilidade ele muda de acordo com os procs que acontecem. Isso aqui é comum e, inclusive, ele faz uma previsão de quando você vai ter recurso suficiente para poder usar uma habilidade. Então, por exemplo, eu vou tentar ir mais calmo agora, vou tomar um pouco de dano, mas não tem problema. Eu vou usar aqui a primeira ira, vou usar a segunda. Aqui eu estou fazendo coisa que não está pedindo, mas por exemplo... E vocês podem ver que estava apagado o meu surto estelar.
é porque ele prevê que a partir do momento que você usar uma habilidade anterior, você vai conseguir usar o surto estelar. Uma das coisas que você deve ter percebido é que assim que começa o combate, ele muda a habilidade, o que teoricamente eu teria que usar. Eu vou mostrar pra vocês de novo aqui e fica mais fácil de vocês entenderem. Então, vocês vão ver que eu vou usar o primeiro Ira e ele vai mudar as habilidades. Ele vai falar, não é pra usar o segundo Ira agora, mesmo que tenha mostrado antes. E eu vou falar o porquê que isso acontece. Então vamos usar o primeiro. Vocês podem ver que sumiu o segundo Ira aqui e eles inclusive tiraram o fogo estelar e começaram a falar pra colocar o dano com o tempo do fogo lunar e do fogo solar. Por que isso? Como eu falei pra vocês, eles seguem uma ideia de você ter uma ordem, uma prioridade em combate. Geralmente essa prioridade em combate ela é focada em raids. Então o que o add-on ele considera é que existe um tempo que é de pré-pull. Então antes de você puxar o chefe, então, antes de começar o combate. Na lista de prioridades, especificamente do druida de equilíbrio, o que é conhecido pelas pessoas é que você usa 2 vezes o Ira antes de entrar em combate. Porque o Ira tem um tempo para poder chegar até o chefe e dá tempo de você usar 2 antes do combate começar. É por isso que ele mostra esses 2 aqui. Se você já estiver em combate, ele desconsidera que você vai ter tempo para poder usar esses 2 Iras e ele automaticamente passa para a rotação normal de um druida de equilíbrio. Isso não vai acontecer só com o druida quando você estiver usando o Requile. Acontece com qualquer classe que você for usar. Isso é comum de você perceber como, por exemplo, se você não entrar em combate usando alguma habilidade. Então vamos ver aqui, eu vou entrar em combate com esse daqui. Você pode ver que mudou. Na verdade o que ele está falando agora, usa os seus danos com o tempo e em seguida já entra em encarnação escolhida de Eluna. Então se eu fizer isso, vamos usar encarnação. E aí ele começa com a rotação normal do druida. O que isso daqui vai alterar? Ele também leva em consideração pontos específicos onde tem mais de um inimigo. E isso nem sempre é correto. Muitas vezes você vai querer tentar focar um inimigo específico e o ideal é que você não use a sua habilidade em área caso você esteja tentando fazer isso daqui. A não ser que seja aquelas habilidades que acabam afunilando o dano num alvo só. Mas, no geral, isso daqui auxilia pra caramba pra você aprender a jogar com um personagem que você não tem prática ou pra poder tentar entender melhor uma rotação que você não tem conhecimento, personagem novo, alguma coisa assim. Quais são os problemas desse add-on aqui e que é bom que você fique de olho? Primeira coisa é justamente que, vocês podem ver que ele muda, né? Não é permanente os botões que ficam, então você sempre tem uma atualização em tempo real das habilidades que você vai querer usar. Isso pode ser um problema principalmente com classes que tem uma quantidade muito grande de proc. Então a gente está falando, por exemplo, de Xamã, tem uma quantidade grande de proc. Eu acredito que o Mago de Fogo deve ter uma quantidade considerável de proc, o Mago de Gelo talvez tenha. Qualquer classe que você tenha uma quantidade de proc muito grande, vai ser um problema de você conseguir se concentrar qual que é a próxima habilidade para poder utilizar isso daqui. Caso você tenha dificuldade com isso daqui, eu não recomendo que vocês deixem de tentar usar o add-on, eu recomendo que vocês continuem tentando usar. Mas entendam que vai ser mais necessário você ter um pouco maior o período de prática com esse add-on para poder se acostumar com as ideias. Segunda coisa que ele tem o hábito de fazer, e vocês podem ver que isso aconteceu, eu acredito que foi com esse inimigo mesmo, vamos ver. Se eu não me engano, esse inimigo usa uma habilidade que ele pede para eu usar o Confortar. Você tá vendo aqui que apareceu? Por que ele fala para usar isso daqui? Porque o add-on leva em consideração também que uma das prioridades é você dar dispel nos inimigos. Então alguma coisa que consegue dissipar algum efeito, no caso do Confortar é de enraivecimento, e as manobras evasivas conta como 1. Então ele fala, usa primeiro isso daqui para dissipar e pode voltar com a sua rotação normal depois disso daqui. Isso daqui você pode resolver se você não tiver afim que seu add-on mostre esse tipo de informação. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso daqui agora. O Requile ele é dividido em 2 partes, tá? É a da aba quando você clica no minimapa, onde você tem algumas opções. Display Mode, né? Então o modo que vai aparecer na sua tela sempre deixa em alto, não tem necessidade de você usar outro. E aqui tem as chaves que você ativa ou desativa de acordo com a necessidade que você quer que apareça. Se você quiser que apareça o que é normal, cooldown e cooldown menor, ou seja, cooldown grande seria o Encarnação, um cooldown menor, Fúria de Eluna. Geralmente é definido pela quantidade de tempo que esses cooldowns têm. Sempre ativo, não tem motivo para tirar isso daqui. Coisas que você pode escolher mudar nesse add-on. Interrupts, então qualquer coisa que for causar interrupção, no nosso caso aqui é o raio solar. Se tivesse a opção, o inimigo estivesse soltando alguma habilidade que o add-on ele considera necessário que você interrompa, ele vai aparecer o raio solar como prioridade aqui.
durante o tempo que o inimigo está usando aquela habilidade. Geralmente isso daqui eu não gosto de deixar nem interrupt e nem defensiva, porque é caso a caso. Tem coisa que você não necessariamente quer interromper ou que tem outras pessoas que deveriam fazer isso daqui. Principalmente porque no caso do druida, raio solar tem 1 minuto de recarga. Tempo demais, é em área, você pode usar para outras coisas. Não é o ideal que você faça isso daqui. Aqui você pode ver que tem uma parte exclusivamente de equilíbrio. Cada uma das classes vai ter uma parte disso daqui e são definições que o add-on ele considera necessário para você mudar de alvo, outras funções para cada uma das especializações que você escolhe. Eu não vou adentrar nisso daqui mesmo porque eu não tenho conhecimento suficiente para poder falar dessa parte específica. Essa é a primeira parte do Rekill. A segunda parte é quando você dá o /Rekill e você vai entrar numa aba que é de toda configuração que você tem específica. Aqui são notificações, enfim, nada disso daqui é necessário mudar. O que a gente vai focar realmente é na parte de primário aqui. Você pode ver que tem uma outra aba de AoE, né, ataque em área. Isso aqui não vai aparecer nunca, tá? Por padrão no add-on, isso daqui eu não sei nem porque que existe, ele não chega a aparecer em nenhum momento na sua tela. Mesmo porque, sempre que você tiver com mais de um inimigo, a parte de primária vai mudar para ataques em áreas, então você não precisa se preocupar com isso. Então a gente vai focar justamente na área primária aqui. Como você faz para poder tirar algumas habilidades? Vamos supor então que eu não quero que ele me fale para poder ter o confortar. Então mesmo se o inimigo ficar com algum efeito de raiva, eu não quero que apareça como prioridade isso daqui. Você vai vir em habilidades, aqui, e dentro dessa área aqui em cima, você pode ver que tem todas as habilidades do druida. E vão ter todas as habilidades de todas as classes. O que você vai fazer é procurar a habilidade específica que você quer que ele não considere. Então, por exemplo, aqui, o confortar. Eu não quero que ele considere confortar. E um outro inimigo acabou de me atacar, vamos correr para cá enquanto isso. Então aqui, ó, encontrei o confortar. Selecionando essa habilidade, você vai ver que tem uma opção aqui, Disable, que é para poder justamente desabilitar essa habilidade, para não ser necessário que ela apareça como prioridade aqui. Isso não é o tipo de coisa que vai influenciar em combate para você, mas muitas vezes você tem tanta coisa para prestar atenção que o que você puder tirar do seu campo de visão, que você não vai acabar usando, talvez seja útil fazer isso. Então eu vou clicar para desabilitar e vou fechar isso daqui. A partir disso daqui ele não vai mais sugerir para mim usar o confortar. Então a gente vai fazer um teste agora com essa proto-libélula que foi a que usou a habilidade. Então vamos esperar ela usar aquela habilidade dela que deixa ela com raiva, que é manobras evasivas. É isso. Vocês podem ver que ela está com manobras evasivas ativa e não aparece nada aqui para eu poder remover isso. Isso para habilidades você vai acabar utilizando quando você não quer alguma informação que é meio óbvia para você também. Uma das coisas que acontece, por exemplo, com um monge, se o Rekill perceber que você está numa distância grande do seu alvo, ele vai falar para você rolar até ele. E não é uma coisa que necessariamente você precisa de um lembrete para isso daqui. Isso é o tipo de coisa que você lembra naturalmente, então eu não acho útil fazer isso. No caso do confortar, às vezes é uma boa ideia você ter, mas não é necessário que você coloque isso daqui no caso do druida. Outra coisa que é importante de vocês saberem. No caso das classes, muitos de nós temos alguns itens que conseguem ser utilizados, os trinkets, né? Que conseguem ser utilizados para poder ter algum efeito extra. Se você tiver alguma coisa que seja com efeito que você precisa usar, ele vai aparecer como prioridade aqui. Nem sempre a utilização de itens é uma coisa que a gente quer usar sem nenhum outro cooldown ativo. Então, por exemplo, normalmente, qual que é o ideal, né? Que você consiga, por exemplo, um trinket de 3 minutos de recarga, então você sempre vai colocar um macro para poder fazer ele usar junto com Encarnação Escolhido de Eluna, por exemplo. Ou seja, não vai adiantar ele aparecer aqui falando para você usar esse trinket, porque você sabe que você vai usar em seguida. Se você quiser remover, então, a ideia de usar um item específico quando ele começar a aparecer aqui. Novamente, você vai dar o /Rekill, e ao invés de em habilidades, você vai em Gear and Items aqui. Aqui vão ter todos os itens de Dragonflight que tem alguma utilização que você precisa usar ele efetivamente. Da mesma maneira que você fez para poder tirar o confortar aqui, que foi nosso exemplo, você vai fazer com esse item. Vamos supor então que a gente tem esse Eclipse Sinistro. Assim que você clicar nele, você vai clicar em desabilitar e a partir de então ele não vai mais aparecer como uma lista de prioridades aqui. Qual que é a utilização normal desse add-on, mesmo que você tenha um conhecimento da sua classe? A principal função desse add-on é fazer você aprender melhor a sua rotação, caso você tenha dificuldade, e principalmente auxiliar você a criar memória muscular.
Não é incomum você, por exemplo, usar num dia esse add-on, dormir, vir no dia seguinte você ter uma prática muito maior, uma facilidade maior para poder fazer a sua rotação. Outra coisa que ele é extremamente útil, eu vou remover aqui para vocês verem que é super importante. Vocês podem ver que mudou as prioridades aqui. Porque no caso do druida, a coisa mais importante que você quer estar, no caso do druida de equilíbrio, é a forma luniscante, que é aquela de, no caso de coruja seria dos outros druidas, mas aqui não. E em seguida ele fala para você usar marca do Indomado, porque é um buff em grupo, é um buff para você, e ele não quer que você deixe de usar isso. O que o Edom está falando para você é o seguinte, antes de começar a sua rotação, não tem justificativa para você estar sem a forma de pássaro e sem o seu buff de grupo, que é a marca do Indomado. Então, isso daqui ele ajuda muito para você lembrar de usar algumas coisas. Pode não parecer muita coisa isso daqui, o fato de você ter um lembrete desse. Mas, geralmente, quando você está em combate, por exemplo, eu estou na forma de gato que eu precisei me movimentar, ele vai falar aqui, ó, se você quiser entrar em combate, vamos supor que o que é o comum, né? Você quer marcar alguma coisa com fogo lunar. Então, quando eu usar fogo lunar, ele vai falar, tudo bem, você usou fogo lunar, mas você ainda não está na sua forma de equilíbrio. Então, eu entro na forma de equilíbrio e ele vai falar, tudo bem, agora você pode voltar com a sua rotação normal. E aí você pode fazer a sua rotação padrão para não ter nenhum problema. É 100% a rotação desse add-on? Provavelmente não. Devem ter alguns problemas com a rotação e coisa que você aprende com prática jogando com a sua classe. Mas com toda certeza é mais fácil de você tentar aprender com isso daqui do que sem e ter que ficar chutando botões. Principalmente porque isso daqui permite que você jogue de uma maneira mais eficiente com uma classe que você nunca mexeu. Se esse add-on pode ser utilizado para pessoal que cura, para tanques, ele até pode, mas normalmente ele leva em consideração só a sua rotação de dano. Então isso daqui não vai ser tão útil caso você não mexa muito nas configurações dele. O que eu estou mostrando para vocês é uma opção para você tentar aprender a sua rotação dando dano. É óbvio que tanques e pessoal que cura também tem essa rotação, mas é excepcionalmente mais útil para DPS, porque é quem mais se beneficia de ter algum lembrete desse daqui. É extremamente útil esse add-on. E você não precisa pensar muito sobre o que você está fazendo, você pode focar em outras coisas que estão acontecendo. Uma das coisas que eu não falei também, só para poder finalizar, o add-on ele já considera, ele passa para a sua próxima prioridade quando você começar a soltar uma habilidade, no caso de magos ou alguma coisa que tenha tempo de carga, né? Então, por exemplo, se eu... Aqui vai ser um proc, na verdade. Vamos passar para outra coisa que não seja um proc. Deixa eu esperar cair. Ótimo. Então, por exemplo, se eu usar... deixa eu entrar em combate aqui, fica mais fácil. Se eu começar a usar o meu fogo estelar, ele já muda para o próximo. Ó. Então essa aqui é a minha habilidade que eu tenho que usar, fogo estelar de novo. E agora eu tenho que usar surto estelar. O inimigo está morto, mas enfim. Basicamente é isso daqui. O Requiem é um add-on útil. Essencialmente faz aquilo que eu mostrei para vocês num vídeo sobre criando uma wiki aura de prioridades. Só que de uma maneira muito mais compacta e prática, porque você não precisa ficar fazendo... não precisa ficar mexendo muito nesse add-on para poder aprender a utilizar de uma maneira eficiente. Você não precisa ter muito tempo perdido para poder tentar configurar o Requiem. Ele já vem praticamente todo configurado, você só precisa fazer algumas modificações de acordo com o que você prefere que apareça. E é isso daí, eu espero que tenha sido útil e que vocês comecem a usar isso daqui caso seja necessário, mas não levem em conta só que utilizando isso daqui é o máximo que vocês conseguem fazer não. Eventualmente eu tenho certeza que vocês vão querer parar de usar esse add-on e começar a focar em algumas situações onde você sabe que o add-on está informando uma coisa e você tem ideia de que não, talvez seja melhor fazer uma outra coisa nessa situação aqui, porque eu tenho mais conhecimento da classe do que o esse add-on está me mostrando. São situações específicas, tá? Mas ainda assim, extremamente fácil de você aprender a jogar com uma classe que você não tem tanta prática. Espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo.